Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 11/11, e nós vamos aqui dar sequência à aula de HST, tá? Higiene e Segurança. Eu estava com o PowerPoint aberto, acabei fechando. Vou abrir de novo aqui, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre armazenamento de produtos químicos de laboratório, tá bom? Antes da gente falar, eu vou passar um vídeo aqui que eu separei para vocês, que é muito interessante, da professora Patrícia, né, da Univesp, e está muito completo. Ela fala em muitos detalhes aqui como que a gente deve fazer, e depois ao final vou passar um resumo, um material de resumo aí para vocês. Na aula anterior eu passei um manual de armazenamento de produtos químicos. Este material que eu vou passar hoje, ele na realidade ele está dentro daquele outro manual que foi passado na aula anterior, tá bom? Então vamos ao vídeo. Agora vamos dar continuidade ao nosso curso falando a respeito do armazenamento de reagentes dentro de um laboratório. Toda vez que eu for armazenar reagentes no laboratório, eu preciso levar em consideração 3 princípios fundamentais. O primeiro deles diz respeito ao estoque em si. Eu tenho que ter sempre a menor quantidade possível de reagentes dentro do meu laboratório. Todos os reagentes armazenados devem estar segregados de maneira adequada. E alguns reagentes devem estar isolados ou confinados em função de sua periculosidade. Lembre-se sempre que quando você estiver no laboratório, em uma escola, você deve ter dentro do laboratório as substâncias menos perigosas possíveis. Assim, espera-se que não seja necessário que você confine ou isole certos produtos. Para que eu faça essa segregação apropriada, eu preciso então conhecer todas as informações disponíveis sobre os reagentes que eu vou armazenar no laboratório. Um por um, tenho que ter todas as FISPICs que serão lidas para que eu conheça as características dos materiais. Além de FISPICs, eu vou usar rótulos e bases de dados. Sempre que eu tiver que armazenar, então, reagentes no laboratório, eu vou reduzir o meu estoque. Eu vou inicialmente optar por reagentes que não sejam perigosos ou que sejam o menos perigoso possível. Toda vez que eu fizer a aquisição de materiais, eu também farei a aquisição da menor quantidade possível de reagentes e daqueles que realmente eu utilizarei durante as minhas atividades. Tome cuidado com a aceitação de doações. Muitas vezes, produtos doados para uma escola não serão manipulados nela e se transformarão num problema com o passar do tempo. Em relação à segregação dos reagentes, eu preciso utilizar aí uma série de fatores. Primeiro, eu tenho que estabelecer qual é a reatividade, qual é a compatibilidade dos meus materiais. Em nossa aula de incompatibilidade, vimos quais são as fontes que devemos utilizar quando queremos buscar a compatibilidade de materiais. Jamais armazene materiais compatíveis próximos uns aos outros. Além da questão da incompatibilidade química, eu também vou levar em consideração para fazer a segregação o estado físico e a periculosidade do meu material. Um cuidado importante que devemos ter é jamais armazenar um produto químico por ordem alfabética ou ainda por classes ou funções. Vimos na nossa aula de compatibilidade que se optarmos por fazer a segregação de materiais por função, podemos colocar, por exemplo, ácido acético e ácido nítrico ao lado um do outro do mesmo armário. Ou seja, estaríamos aí armazenando 2 ácidos incompatíveis no mesmo local e poderíamos ter um acidente resultado deste armazenamento. Quando eu vou colocar os meus frascos em estantes ou armários, eu preciso sempre colocar aqueles reagentes que forem mais pesados ou mais perigosos nas prateleiras mais de baixo. Se o meu produto for um líquido, preferencialmente também, ele deverá ser colocado nas prateleiras inferiores.
Por que isso? Toda vez que eu coloco alguma coisa numa prateleira mais elevada, em caso de queda, eu terei um espalhamento maior deste produto. Assim, quanto mais próximo do chão, eu vou ter aí um espalhamento mais contido e, com isso, um acidente de menor proporção. Sempre você deve utilizar compartimentos secundários, como bandejas plásticas, por exemplo, para acomodar os seus reagentes. Junto ao local de armazenamento, tem a FISPIC de todos os materiais que estão armazenados. Isso pode ser próximo a um armário, próximo a uma estante ou dentro de uma sala fechada. Alguns reagentes são inertes. Estes reagentes, eles podem ser agrupados de modo a facilitar a sua localização. Então, se eles são inertes, eu posso armazená-los, por exemplo, por ordem de número de carbonos e eu não terei nenhum problema de armazenar produtos incompatíveis. Eu, muitas vezes, não tenho um espaço muito grande no meu laboratório para fazer o armazenamento de reagentes. Em alguns casos, eu terei que fazer uso da segregação deles por ilhas. Eu terei materiais incompatíveis armazenados em estantes distintas, que terão distâncias mínimas de 1 metro entre elas. Se isso não for possível, eu posso ter os meus materiais em estantes de tal modo que os incompatíveis serão colocados na mesma estante, só que eu colocarei um material inerte no meio deles. Esta situação pode ser vista no slide a seguir. Assim, eu tenho do lado esquerdo uma série de frascos de ácidos que são incompatíveis com os frascos da extrema direita, que contêm bases. Para separar esses dois materiais, eu vou colocar no meio materiais que são inertes, que não reagem nem com ácidos e nem com bases, aumentando assim a distância dos materiais incompatíveis e diminuindo a probabilidade dos dois entrarem em contato, caso haja, por exemplo, uma queda da minha estante, uma queda dos meus materiais no chão. Dentro de um armário ou de uma estante, eu também tenho que ter alguns cuidados especiais para evitar maiores acidentes. Assim, não forre estantes com papéis ou com plásticos. Em caso de um incêndio, isto vai piorar a situação, vai propagar o fogo dentro do seu laboratório. Não armazene reagentes em geladeiras domésticas. As geladeiras domésticas têm um funcionamento que podem fazer que ocorra um incêndio, caso você tenha materiais voláteis e inflamáveis dentro dela. Capelas não devem ser utilizadas para armazenar produtos químicos. Elas só devem ser utilizadas na hora da manipulação, na realização de um experimento. Então, todo produto químico tem que ter um local específico de armazenamento. E você jamais deve armazenar um reagente que tenha uma identificação inapropriada e menos ainda sem identificação. Todos os materiais têm que estar rotulados, conforme vimos na aula de rotulagem de produtos químicos. Em alguns casos, podemos ter que fazer uso do isolamento de algumas substâncias. Então, se eu tiver em mãos um reagente que ofereça um grave risco à minha saúde ou ao meio ambiente, esse deve ser guardado de maneira separada, isolado dos outros, para que menos pessoas tenham acesso aos mesmos. Outros produtos químicos, especialmente os inflamáveis, os explosivos, os pirofóricos, os cancerígenos, os mutagênicos, também devem estar isolados ou confinados para evitar maiores acidentes. Reagentes cancerígenos, mutagênicos, tóxicos fatais têm que estar armazenados em armários especiais, devidamente sinalizados e trancados com chave. Eles devem ainda ser mantidos dentro de frasco com dupla proteção, ou seja, um frasco dentro de um outro frasco que retenha qualquer vazamento em caso de quebra do frasco que está diretamente armazenando o produto. Reagentes que têm um odor desagradável têm que estar em armários especiais e sob exaustão. Tenha cuidado com a exaustão de armários. Ela jamais deve ser feita para o interior do laboratório, mas sim para o exterior. Novamente, cuide para não improvisar. Um armário com exaustor significa que tem um motor que vai fazer a exaustão completa dos vapores que estão no interior do armário. Existe no mercado uma série de armários ou locais para o armazenamento adequado de produtos químicos. Existem, por exemplo, armários especiais para produtos inflamáveis. Existem armários especiais para corrosivos,
armários específicos para reagentes químicos e ainda geladeiras ou freezers que são específicos para o armazenamento de produtos químicos. Nós veremos agora um armário que é feito especificamente para materiais corrosivos. Nós temos aqui um exemplo de um armário que é fabricado para o armazenamento exclusivo de produtos químicos. É um armário de segurança para produtos corrosivos. Neste armário, armazenamos ácidos inorgânicos, de tal maneira que, apesar de termos um único armário para ácidos, todos os materiais incompatíveis estão isolados. Notem que todos os reagentes estão sobre bandejas de contenção e que temos, por exemplo, aqui, ácido clorídrico armazenado juntamente ao ácido acético, os dois materiais compatíveis. O ácido nítrico, que citamos anteriormente seria incompatível com o ácido acético, se encontra numa outra prateleira e dentro de uma bandeja de contenção. Caso tenhamos algum vazamento, todos os materiais estão isolados. Bom, nós vimos então um armário que contém uma série de materiais corrosivos. Tanto para este armário quanto para outros, é importante que tenhamos alguns cuidados para que os reagentes não fiquem neles esquecidos. Eu preciso, por exemplo, monitorar continuamente o prazo de validade dos meus materiais, especialmente se eu armazenar produtos que são peroxidáveis ou polimerizáveis. Estes produtos têm um prazo curto de validade e podem causar um acidente sério caso fiquem armazenados por muito tempo. Outros produtos, mesmo que não se deteriorem, devem ser eliminados dentro do seu prazo de validade, uma vez que não podemos manter esse tipo de material nessas condições em nosso laboratório. Além de monitorar os prazos de validade, eu tenho que monitorar o estado dos frascos e o estado dos rótulos. Às vezes, em função da própria natureza do material, um determinado rótulo pode ser corroído e algumas informações podem ser perdidas. Se eu faço um monitoramento constante, assim que eu vejo algum tipo de alteração no meu rótulo, eu tenho condições de já fazer um novo rótulo e substituir aquele que está danificado. A mesma coisa eu devo fazer com os meus armários, com as minhas estantes e com os meus refrigeradores. Todos têm que estar sempre em condições íntegras para que possam fazer o armazenamento adequado. É importante também que eu registre e controle todos os produtos químicos que eu tenho no interior do meu laboratório. Assim, uma lista contendo os materiais, as quantidades em que existem e que seja alimentada cada vez que algum material é utilizado ou comprado, tem que estar presente no laboratório. Lembre-se também que existem alguns produtos que são controlados pelo Ministério do Exército, pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. Acostume-se a fazer o relatório que você deve emitir mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, dependendo do produto, em função das quantidades que você tem dentro do seu laboratório. Algumas informações a mais a respeito de armazenamento de reagentes podem ser encontrados nos links que estão neste site. Leia-os com atenção para que você possa estar mais bem informado. Resumindo, nesta aula vimos como devemos fazer o armazenamento de produtos químicos dentro de um laboratório. Os princípios que devo seguir são o menor estoque possível, as substâncias menos perigosas possíveis e ainda fazer uso da identificação correta e da comunicação de perigos. Alguns materiais precisam estar confinados para que poucas pessoas tenham acesso a eles e para que assim possamos evitar acidentes. Ok, muito bom o vídeo aqui da professora Patrícia. Eu gosto muito desses vídeos dela. Eu separei aqui um resumo, tá? Do que ela falou, né? Da parte de armazenagem de produtos químicos. Armazenamento seguro de produtos químicos. Consulte as fichas de informação de segurança de produtos químicos, as FISPICs, de todos os reagentes do seu laboratório. Mantenha uma cópia em lugar fácil de acesso a todos do seu grupo de trabalho. Conhecimento é a melhor estratégia de segurança. Em um laboratório que tem muitos produtos químicos, né,
o interessante é ter isso em cópia física, ou, se não for possível, se tiver algum computador que fique ligado nesse laboratório, se for um laboratório numa usina que tem um microcomputador, a gente pode fazer um arquivo de pesquisa, né, da FISPIC lá, né, onde você consiga pesquisar. E inclusive auditorias de qualidade, os auditores perguntam onde estão essas FISPICs e se o pessoal tem conhecimento, né, das informações. Como sugestão, procure o site abaixo se ocorrer um acidente e não tiver uma FISPIC, da CETESB, tá? Que é ficha de emergência do produto, que é quase uma FISPIC. Esse site aqui, esse link está incorreto, ao final dessa apresentação está um link correto, tá? Como regra, produtos químicos não devem ser estocados em ordem alfabética. Separe todos os reagentes em grupos quimicamente compatíveis. Armazenar diferentes grupos separados entre si por barreiras físicas. As barreiras podem ser até com o próprio reagente, como ela explicou. Mantenha grupos incompatíveis o mais distante possível. Use compartimentos secundários, tais como bandejas plásticas, para acomodar os reagentes, que as bandejas servem para conter algum vazamento. Claro, dentro da bandeja tem que ser coisas compatíveis, porque senão eles vão se misturar e vão reagir dentro da bandeja, né? Separe líquidos de sólidos para evitar a geração de um meio adequado para reações, no caso de quebra dos frascos. Os seguintes grupos devem ser segregados: ácidos e bases. Separe ácidos orgânicos de ácidos inorgânicos, por exemplo, o ácido acético orgânico, né? E o ácido nítrico inorgânico. Tem outros ácidos também orgânicos aí, né? Mas o mais comum é o ácido acético em laboratório. Agentes oxidantes de agentes redutores também tem que ser separados. Materiais potencialmente explosivos, materiais reativos com a água, gás de bases fortes, né? Substâncias pirofóricas, materiais formadores de peróxidos, materiais que sofrem polimerização, químicos que envolvem perigo, inflamáveis, tóxicos, carcinogênicos e químicos incompatíveis. Procedimentos gerais. Só mais esse slide, né? Ácido perclórico deve ser separado de todas as outras substâncias. Ácido nítrico deve ser separado de todas as outras substâncias. Ácido fluorídrico deve ser separado de todas as outras substâncias. Mercúrio deve ser separado em frascos resistentes e acondicionados em bandeja. Mercúrio é o metal líquido, tá? Químicos carcinogênicos e altamente tóxicos devem ser estocados em armários isolados e ventilados. Inflamáveis inorgânicos e orgânicos devem ser armazenados separadamente em armários para inflamáveis. Verifique a incompatibilidade entre os inflamáveis orgânicos para uma segregação adequada. Materiais extremamente tóxicos ou perigosos devem ter embalagem dupla e inquebrável, ou seja, uma embalagem dentro da outra, como ela diz. Dessecadores podem ser utilizados para esse fim, para guardar os materiais tóxicos, né? A separação pela distância ou barreira física deve ser o suficiente para prevenir mistura de dois incompatíveis, no caso de queda e quebra dos recipientes. Produtos químicos, quando dispostos lado a lado, deverão estabelecer posições que se neutralizem entre si em caso de acidentes. Os produtos químicos deverão ser armazenados devidamente rotulados nos locais previamente definidos e sinalizados. Como ela mesmo diz, né, com o uso os rótulos se danificam e a gente tem que refazer esse rótulo, tá? E também fazer o gerenciamento dos prazos de validade, e também esse produto é controlado pelo Exército ou pela Polícia Federal. Então a gente tem que ter todos esses controles, né, desses produtos, e no caso do prazo de validade, vencer o prazo, tem que ser trocado, tá? Porque inclusive tem situações perigosas aí que podem acontecer. Todas as regras citadas devem ser aplicadas no armazenamento de frascos contendo resíduos químicos, tá? Frascos contendo resíduos. Essa parte do resíduo vai ser para a próxima aula, né? Onde a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos e meio ambiente, e um pouquinho também sobre combate a incêndio, tá bom? Na aula de hoje são só essas informações mesmo, tá, pessoal? Até mais.